Bom dia, caros utentes. O meu nome é Vânia Alegre e sou uma das estudantes responsáveis pelo projeto de intervenção comunitária em utentes com diabetes mellitus tipo 2. Sejam bem-vindos à primeira sessão do exercício físico do programa de telereabilitação que terá como objetivo dar-vos a conhecer e demonstrar os exercícios que deverão realizar na primeira semana. Salientamos que poderão ver o vídeo as vezes que necessitarem, uma vez que esta servirá como guia para que realizem os exercícios de forma eficaz e segura. Relativamente à semana 1, deverá realizar as atividades propostas: aquecimento, treino aeróbio, treino de força muscular e flexibilidade, em 3 dias, preferencialmente não consecutivos, sendo que cada sessão terá uma duração de 40 a 45 minutos. Ressalvamos que antes de iniciar qualquer sessão de treino, deverá considerar os cuidados a ter antes e durante a prática de exercício físico, cuidados estes que foram descritos no vídeo da sessão educacional 2, os quais passo a citar. Antes de realizar exercício físico, deverá utilizar vestuário e calçado confortável e adequado à prática de exercício físico, usando meias de algodão sem elástico. Deverá fazer-se acompanhar de uma toalha caso seja necessário. Deverá ingerir água, mantendo-se hidratado. A par destas indicações, deverá realizar igualmente a avaliação dos níveis de glicémia, de forma a garantir a segurança a quando a prática de exercício físico, evitando episódios de hipoglicemia. Mediante os resultados obtidos, como mencionado anteriormente, consulte a tabela que lhe foi apresentada, indicando a mesma porção de hidratos de carbono que necessita consumir. Relativamente à medição dos sinais vitais, terá de proceder à medição da tensão arterial e pulsação. Ressalvamos que valores de tensão arterial sistólica superiores a 180 mm de mercúrio e valores de tensão arterial diastólica superiores a 100 mm de mercúrio constituem contraindicações para a prática de exercício físico, assim como valores de pulsação superiores a 120 batimentos por minuto. Para os cuidados a ter durante a realização do exercício físico, considere o controle da intensidade do mesmo, sendo que para assegurar que está a realizar o exercício na intensidade recomendada, deverá sentir um esforço um pouco intenso, níveis 12 e 13 da escala de Borg, e a sua respiração deverá estar um pouco acima do normal, sem a mesma estar ofegante. A par do controle da intensidade do exercício, tenha atenção aos sinais de fadiga, sintomas de dor e postura corporal. Relativamente aos sinais de fadiga, não se esqueça que deverá interromper a prática de exercício físico caso sinta algum dos seguintes sintomas: dor ou sensação de palpitações no peito, sensação de dispneia comumente designada por falta de ar, sintoma de tontura, sintoma de visão turva. Face aos sintomas de dor, deverá estar particularmente atento à dor sentida na região lombar e membros inferiores. Caso esta esteja presente, deverá realizar uma pequena pausa para alívio da sintomologia. Caso esta seja recorrente e ou persistente, deverá entrar em contacto com o seu fisioterapeuta, para que, em conjunto com este, tente solucionar o seu problema, ajustando igualmente o plano de exercício físico às suas necessidades e capacidades. Por fim, relativamente à postura corporal, lembre-se que durante a realização do exercício físico deverá adotar uma correta posição do seu corpo, evitando assim possíveis lesões. Terminado o esclarecimento sobre a organização desta primeira semana de treino e os respectivos cuidados que deverá ter em consideração antes e no decorrer da mesma, está então preparado para iniciar a prática de exercício físico. Venha connosco! Comecemos então pelo aquecimento. Este será composto por um conjunto de movimentos que promovem a mobilidade das suas articulações e preparam os seus músculos para os exercícios que se seguem. Estes movimentos são realizados com uma intensidade baixa e se sentir algum desconforto, sinal de alerta ou dor, sugerimos que interrompa momentaneamente e retome assim que se sentir preparado. Vamos então começar. Em pé, com o olhar direcionado para a frente, o tronco direito e pés à largura dos ombros e segurando o antebraço, vamos rodar os punhos no sentido dos ponteiros do relógio.
e a posteriori no sentido oposto. Repita este movimento nos dois lados, realizando 10 repetições para cada sentido. No seguinte exercício, mantendo a mesma posição, vamos fletir os cotovelos, retomando posteriormente à posição inicial. Repita este movimento 10 vezes. Agora, adotando igualmente a mesma posição, rode os seus braços para a frente, dentro da amplitude que conseguir, e repita este movimento 10 vezes. Em seguida, na mesma posição, vamos agora rodar os braços para trás, dentro da amplitude que conseguir, repetindo o movimento 10 vezes. Agora, adotando igualmente a mesma posição, vamos agora realizar na posição de pé, com o olhar direcionado para a frente, ombros relaxados e pés à largura dos mesmos, a rotação do tornozelo no sentido dos ponteiros do relógio e a posteriori no sentido oposto. Repita este movimento nos dois lados, realizando 10 repetições para cada sentido. No decorrer da realização deste exercício, tenha cuidado com as transferências de peso para a perna que se encontra apoiada no solo. E se sentir que não consegue realizar o exercício em segurança, aconselhamos que se apoie em alguma superfície que lhe permita ter mais estabilidade, proporcionando-lhe uma maior confiança para a realização do mesmo. Por fim, vamos realizar exercícios direcionados para a sua coluna cervical. Na posição de pé, com os olhos abertos, tronco direito, ombros relaxados e pés à largura dos mesmos, inicie o movimento olhando para cima e assim que atingir a amplitude de movimento máxima, realize o movimento no sentido contrário, olhando agora para baixo. Repita o movimento 10 vezes para cada sentido. Em seguida, na mesma posição e mantendo igualmente os olhos abertos, vamos inclinar a cabeça para cada lado, como se quisesse levar a sua orelha em direção ao ombro. E assim que atingir a amplitude de movimento máxima, realize o movimento no sentido contrário. Repita o movimento 10 vezes para cada sentido. Terminado o conjunto destes exercícios, vamos iniciar agora os exercícios mais dinâmicos. Na posição de pé, com o olhar direcionado para a frente, tronco direito e ombros relaxados, comece por realizar marcha estática, adotando um ritmo que seja confortável para si. Repita o exercício 10 vezes. Em seguida, mantendo a marcha, vamos adicionar o movimento dos membros superiores. Neste sentido, com os cotovelos fletidos e juntos ao peito, vamos fazer a extensão dos mesmos, direcionando o movimento para a frente. Assim que atingir a amplitude máxima de movimento, regresse à posição inicial. Repita o exercício 10 vezes. Sem parar de marchar, a partir da mesma posição, vamos agora afastar os braços para cada um dos lados. Assim que atingir a amplitude máxima de movimento, regresse à posição inicial. Repita o exercício 10 vezes.
marchar, tente juntar os dois movimentos realizados anteriormente e repita os mesmos 10 vezes. Mantendo o olhar direcionado para a frente, tronco direito e ombros relaxados, realize marcha estática num ritmo que seja confortável para si. Contudo, de forma a complicar um pouco mais o exercício, aumente um pouco a amplitude da mesma. Repita o exercício 10 vezes. Tendo o mesmo ritmo e amplitude da marcha, vamos adicionar um movimento dos membros superiores, tal qual como realizado anteriormente, e com os cotovelos fletidos e juntos ao peito. Faça a extensão dos mesmos, direcionando o movimento para a frente. Assim que atingir a amplitude máxima de movimento, regresse à posição inicial. Repita o exercício 10 vezes. Ao parar de marchar, afaste agora os braços para cada um dos lados. Assim que atingir a amplitude máxima de movimento, regresse à posição inicial. Repita o exercício 10 vezes. À semelhança do realizado anteriormente, mantendo sempre o mesmo ritmo e amplitude da marcha, vamos agora juntar os dois movimentos realizados, repetindo os mesmos 10 vezes. Complicando um pouco mais o exercício, realize passos laterais, para um lado e para o outro, mantendo um ritmo que seja confortável para si. Mantendo sempre a execução dos passos laterais, realize em simultâneo o movimento dos membros superiores que tenha realizado. Com os cotovelos fletidos e juntos ao peito, faça a extensão dos mesmos, direcionando o movimento para a frente. Assim que atingir a amplitude máxima do movimento, regresse à posição inicial. Repita o exercício 10 vezes. Em seguida, sem parar de realizar os passos laterais, afaste agora os braços para cada um dos lados. Assim que atingir a amplitude máxima do movimento, regresse à posição inicial. Repita o exercício 10 vezes. Para finalizar o aquecimento, mantenha a realização dos passos laterais num ritmo que lhe seja confortável e junte os dois movimentos realizados, repetindo os mesmos 10 vezes. Após realizar esta última sequência de movimentos, mantenha a marcha, diminuindo progressivamente o ritmo da mesma até parar. Terminado o aquecimento, realize uma pequena pausa para hidratação e, em seguida, vamos dar início ao treino aeróbio. Este será realizado durante 15 minutos. Lembre-se que, de forma a garantir que está a realizar o treino com a intensidade correta, deverá utilizar como medida a percepção subjetiva de esforço,
mensurada através da escala de Borg, devendo então sentir que o mesmo está a ser um pouco intenso, níveis 12, 13 da escala. Como já sabe, outra forma de perceber que está a realizar o exercício com a devida intensidade é a sensação de que a sua respiração está um pouco mais acelerada que o normal, sem a sentir ofegante. Durante a caminhada, procure um local plano para a realizar. Mantenha uma passada constante, os ombros relaxados, deixando os braços moverem-se livremente. Direcione o olhar para o trajeto que realiza e mantenha uma respiração controlada, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Considerando agora o treino de força muscular, este contempla 8 exercícios com enfoque no fortalecimento dos músculos dos membros superiores, inferiores e tronco. Uma vez mais saliento que caso sinta algum desconforto, dor ou sinal de alerta, deverá interromper o exercício, procurar um local calmo onde possa adotar uma posição confortável e no mesmo repouso o tempo que considerar necessário. Em seguida, apresento-lhe então os exercícios e instruções para a sua realização. No primeiro exercício, partindo da posição inicial, em pé, com os ombros relaxados, os braços ao longo do corpo com os pesos de 1 kg em cada mão, os quais pode substituir por um pacote de arroz, apontando os polegares para cima, o tronco direito, os joelhos destrancados e pés à largura dos ombros, de forma controlada, flita primeiramente um dos cotovelos, até que o mesmo faça um ângulo de 90 graus. E posteriormente, de forma controlada, regressa à posição de partida. Realize 12 repetições para cada lado e controle a respiração. Em relação ao segundo exercício, partindo da mesma posição que o anterior e considerando as precauções descritas, eleve primeiramente um dos seus braços até ao nível dos seus ombros, regressando posteriormente à posição inicial. Não se esqueça de controlar a respiração durante o exercício. Realize 12 repetições para cada lado. Relativamente ao terceiro exercício, partindo da posição inicial em pé, com os ombros relaxados, tronco direito, cotovelos juntos ao mesmo, fletidos a 90 graus, joelhos destrancados e pés à largura dos ombros, realize a rotação de cada ombro como se quisesse afastar o peso do seu corpo, mantendo, contudo, os cotovelos juntos ao tronco e retorne em seguida à posição de partida. Não se esqueça de manter o olhar direcionado em frente e controle a respiração durante a realização dos exercícios. Realize 12 repetições para cada lado. Exercício na posição de pé, tronco direito, joelhos destrancados e pés à largura dos ombros e eleve primeiramente um braço ao nível dos mesmos e, de forma controlada, com o cotovelo em extensão, afaste-o como se quisesse deslocar o peso para o lado e, posteriormente, regresse à posição inicial. Controle uma vez mais a respiração, mantendo o olhar direcionado para a frente, o tronco direito e os joelhos destrancados durante a execução dos exercícios. Realize 12 repetições para cada lado.
exercício, partindo da posição inicial, em pé, com os ombros relaxados, cotovelos refletidos, agarrando o peso ao nível da anca, os joelhos destrancados e os pés à largura dos ombros, apoie uma das mãos numa superfície e incline um pouco o tronco para a frente, realizando primeiramente a extensão de cotovelo do braço que se encontra livre. Mantenha os braços próximos do seu tronco e retorne em seguida à posição inicial. Não se esqueça de manter o olhar direcionado em frente e controle a respiração durante a realização dos exercícios. Realize 12 repetições para cada lado. Sexto exercício, partindo da posição inicial de pé, com os ombros relaxados, os braços elevados ao nível dos mesmos, tronco direito, joelhos destrancados e os pés à largura dos ombros, vamos de forma controlada fletir os joelhos, mantendo os mesmos afastados. Em seguida, retorne à posição de origem. Não se esqueça de manter o olhar direcionado em frente, o tronco direito e a respiração controlada no decorrer do exercício. Realize 12 repetições. No sétimo exercício, na posição de deitado, sem fletir a sua coluna cervical, ombros relaxados, braços ao longo do tronco, joelhos fletidos a 90 graus e com os pés bem assentos no chão, eleva a sua bacia enquanto tenta ao mesmo tempo juntar os glúteos, mantendo os joelhos afastados e os pés bem fixos ao chão. Durante o exercício, mantenha os ombros relaxados, fixe um ponto de forma a manter a posição correta da sua coluna cervical e controle igualmente a respiração. Realize 12 repetições. Descanse agora durante 1 minuto e aproveite a pausa para se hidratar. Passando agora para o último exercício, na mesma posição que o anterior, vamos de forma controlada elevar o tronco, como demonstra a imagem seguinte, e posteriormente volta à posição inicial. Ressalvamos que durante a realização do exercício deverá fixar um ponto, de forma a manter a posição correta da sua coluna cervical, controlando igualmente a respiração. Realize 12 repetições. Descanse agora durante 1 minuto.
Em seguida, na mesma posição, deverá então elevar o tronco e ao mesmo tempo realizar a inclinação do mesmo, de forma alternada, como se quisesse levar cada uma das suas mãos em direção ao calcanhar do mesmo lado, e de forma controlada regressa à posição inicial. Ressalvamos que durante a realização do exercício, à semelhança dos mais, deverá fixar um ponto, de forma a manter a posição correta da sua coluna cervical, controlando igualmente a respiração. Realize 12 repetições para cada lado. Terminado o treino de força, vamos realizar em seguida os exercícios de flexibilidade. Teremos assim 6 exercícios que deverão realizar-se 2 vezes cada durante 20 segundos. A quando a realização dos mesmos é suposto que sinta algum desconforto muscular, contudo, não deverá sentir dor. À semelhança dos restantes exercícios, se sentir algum desconforto, dor ou sinal de alerta, deverá interromper os mesmos, procurando um local calmo onde possa adotar uma posição confortável e no mesmo repouse o tempo que considerar necessário. No primeiro exercício, partindo da posição de pé, com os ombros relaxados, tronco direito, joelhos destrancados e pés à largura dos ombros, afasta-me dos braços e com o cotovelo, punho e dedos esticados, coloca a palma da mão apoiada numa superfície. Em seguida, roda o tronco para o lado oposto, mantendo os pés na mesma posição e fixos ao chão. Deverá sentir um ligeiro desconforto nos músculos peitorais, do lado que se encontra apoiado na superfície, e nos músculos do braço desse mesmo lado. Realize este exercício 2 vezes para cada lado, durante 20 segundos, controlando a respiração e direcionando o olhar no sentido do movimento. Segundo exercício, na posição de pé, com os pés à largura dos ombros, braços esticados, mãos apoiadas na superfície à altura dos ombros, coloco uma das pernas atrás, mantendo o joelho bem esticado e o calcanhar assente no chão. Pressiona as mãos contra a superfície e flita ligeiramente o outro joelho, sentindo assim um ligeiro desconforto nos músculos da perna que se encontra posicionada atrás. Realize este exercício 2 vezes para cada perna, durante 20 segundos, mantendo o tronco direito, o olhar fixo em frente e controlando a respiração.
Passando agora para o exercício seguinte, partindo da posição de pé, com uma mão apoiada na superfície e com a perna desse mesmo lado apoiada no chão, mantendo o joelho destrancado, agarre o tornozelo do outro membro com a mão que se encontra livre e tente levar o calcanhar em direção ao glúteo. Deverá sentir um ligeiro desconforto nos músculos da coxa na perna que se encontra livre, cujo calcanhar está a ser levado em direção ao glúteo. Realize este exercício 2 vezes para cada perna durante 20 segundos, mantendo o tronco direito, o olhar fixo em frente e controlando a respiração. Relativamente ao exercício que se segue, na posição de 6 apoios, olhando para baixo, mantenha os cotovelos esticados e mãos apoiadas no chão, assim como os joelhos ao nível destas, apoiados no mesmo. Em seguida, leve os seus glúteos em direção aos calcanhares, fazendo em simultâneo alguma pressão no chão com as mãos no sentido oposto ao movimento. Deverá sentir um ligeiro desconforto nos músculos da sua coluna. Realize este exercício 2 vezes durante 20 segundos, controlando a respiração. No seguinte exercício, sentado no chão, com uma perna em extensão, cruza a outra por cima desta, mantendo o joelho fletido. Nesta posição, o antebraço do lado desta empurra o joelho que se encontra fletido em direção ao lado da perna que se encontra em extensão e, em simultâneo, roda o seu tronco para o lado oposto, estando a outra mão apoiada no chão atrás do mesmo. Deverá sentir um ligeiro desconforto nos músculos do tronco e nos glúteos da perna que se encontra cruzada. Realize este exercício 2 vezes para cada lado durante 20 segundos, controlando a respiração. No último exercício, partindo da posição de deitado com os ombros relaxados, braços ao longo do tronco e pernas em extensão, eleve os seus braços o mais acima que conseguir, procurando tocar com as mãos no solo. Deverá sentir um ligeiro desconforto nos músculos do tronco. Realize este exercício 2 vezes,
durante 20 segundos, controlando a respiração e mantendo a coluna fixa ao chão. Terminada assim esta sessão de treino, não se esqueça de realizar os cuidados a ter após a prática de exercício físico, que, como anteriormente mencionado, se encontram descritos no vídeo da sessão educacional 2, os quais enumero em seguida. Assim, após a prática de exercício físico, deverá medir os sinais vitais e registar os seus valores. Se estes se encontrarem fora dos parâmetros normativos, procure um local calmo e, neste, assuma uma posição confortável que possibilite a recuperação e consequente estabilização. Assim como medir o nível de glicémia, registrando igualmente os seus valores, garantindo que os valores se encontram dentro do parâmetro normal. Se a mesma se encontrar inferior a 100 mg por decilitro, realize a ingestão de hidratos de carbono de absorção rápida, como por exemplo uma peça de fruta ou uma barra energética. Caso tenha sentido dor durante a realização dos exercícios desta sessão de treino e se a mesma for recorrente e ou persistente, deverá entrar em contato com o seu fisioterapeuta para que, em conjunto com este, tente solucionar o seu problema, ajustando igualmente o plano de exercício físico às suas necessidades e capacidades. Neste sentido, muito obrigada pela vossa atenção. Esperamos que o conteúdo desta apresentação tenha sido do vosso agrado e encontramos-nos então na próxima sessão. Bons treinos!